Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast da Laranja Maranguelo Peritos Consultores. E aqui você já sabe, é o canal da Parceria Jurídica Contábil. E toda semana a gente traz um super convidado. E hoje a gente tem o prazer de apresentar para vocês o Dr. Eduardo de Aguiar, sócio da De Aguiar Advogados. E hoje a gente quer conversar com vocês sobre as parcerias. Então o tema do nosso podcast vai ser a nova advocacia, parcerias, expansão e escala. E até nos bastidores, o doutor Eduardo até brincou comigo, ela disse, nossa, mas esse roteiro tá tão grande que a gente vai ter que fazer 3 podcasts, porque o assunto é bem interessante. Então, bem-vindo ao nosso canal, obrigado pela tua disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite. Então, vamos começar. Então, queria saber um pouquinho, né, antes da gente começar na parte das parcerias, né, como era a atuação do escritório de vocês, né, antes da pandemia? Para o pessoal de casa entender como é que foi devagarinho essa evolução aí. O nosso escritório de advocacia ele começou em 2006. Tá? Então, nós tivemos aproximadamente 14, 15 anos antes da pandemia. Nós chegamos a ter 6 sedes fixas, 6 unidades espalhadas pela região metropolitana. Porto Alegre, Esteio, Novo Hamburgo, Canoas, Alvorada e, na verdade, eram 2 em Porto Alegre. Nossa sede é no edifício Coliseu até hoje, no Centro Histórico de Porto Alegre. Mas, realmente, a gente, no dia 18 de março de 2020, a gente saiu do escritório e em 4 dessas unidades a gente nunca mais voltou. 4 das unidades a gente nunca mais voltou. O escritório, ele foi reduzido a menos da metade, porque não houve a possibilidade de nos mantermos. Para te ter uma ideia, em anos como 2009, 2010, nós fechávamos 300 contratos em Alvorada por mês. Tá? A partir da pandemia, 20, 21, 22 e 23, o nosso volume de contratação caiu uma média anual de 130 contratos. E o que foi bem complexo, que nós estávamos no auge do tema 96 e do tema 810, que foi o nosso segundo projeto na área de parcerias, e a pandemia, por causa do fórum, porque eu trabalhava muito pelo interior, com fóruns físicos, né, a Justiça Estadual toda física, e era onde estavam as melhores possibilidades para esses 2 temas. Então, interrompeu forte também a questão das parcerias. E nessa época ainda tu não trabalhava para outros estados? Era só local ainda? Tinha um parceiro no Paraná. Um só no Paraná, naquela época. Um só no Paraná, que era um trabalho junto ao tema 96 também. Sim. E quando estourou a pandemia, como é que vocês estavam no digital? Não, nós estávamos bem. Já estávamos bem assessorados, assim. O problema maior foi, tanto que a gente saiu e foi todo mundo foi trabalhar. Inclusive as nossas recepções. Claro que daí eu fiquei muito preocupado com o andamento ali da situação e eu aproveitei, não sei se o ouvinte lembra, que a gente teve uns planos do governo federal ali de suspensão e redução de contrato de trabalho, né? Sim. Uhum. Eu te diria que aquilo ali me ajudou demais a resolver a situação da empresa. Como eu não sabia no primeiro momento o que iria acontecer, eu fiz suspensões. Só que daí a coisa, ela deu uma melhoradinha logo em seguida, 2, 3 meses, e depois ficou bem pior. Então, em junho, julho ali de 20, a coisa estava num nível bem ruim. Daí eu comecei a fazer os desligamentos, né? Sim. E foi isso. Daí a gente ficou com 8 pessoas, ficou com essa média
de trabalho, só que nós tínhamos um estoque muito grande de processos. A gente passou trabalho, eu e a minha sócia, para administrar os processos todos com uma equipe bem reduzida. E claro que tudo passou a melhorar em 24 com a expansão das parcerias, a retomada das parcerias, né? Porque aí ainda teve o agravante, a gente estava se arrastando, mas ainda teve o agravante da enchente. Nós ficamos 38 dias sem acesso ao nosso escritório. Nossa. Sim, isso que foi o brabo, né? Que a gente teve uma pandemia longa e aí quando as coisas estavam tudo, parece que melhorando da pandemia, isso é terrível. Eu tenho um volume grande do meu cliente previdenciário, certamente mais de 70% é Alvorada e Canoas. Duas cidades bem atingidas. Bem atingidas. Então, a gente pode dizer assim que o teu maior desafio na pandemia foi realmente os desligamentos e com o acúmulo de serviço, como tu mesmo falou, tu e a tua sócia tiveram que multiplicar mãos, né, para conseguir... Não, ficaram outros colaboradores, né, que nos ajudaram bastante. Sim. Mas sabe que é bem importante isso que tu falasse, que tem a assessoria Falcone, né, que é muito famosa no Brasil inteiro, que quando recém tinha começado a pandemia, então eu tava vendo as entrevistas e no começo, quando ele falou, eu fiquei assim, nossa, fiquei até meio chateada, né, com o consultor, porque ele falou assim, o que você, empresário, tem que fazer agora? Desligar, né, a colaboradores, funcionários, enfim, para você ficar menor, porque primeiro você tem que saber a saúde da sua empresa, porque se você quebrar, os colaboradores também não vão conseguir receber. E depois, conforme tu novamente estiver crescendo, tu vai realmente recontratando. Mas qual foi o momento, assim, que virou a chavezinha do escritório, né, da tua empresa, que tu teve que ver como empreendedor, que tu tinha que realmente mudar esse modelo aí, começar nas parcerias? Qual foi o momento, assim, que tu... Na verdade, esse movimento de parcerias, ele começou bem antes. Ah, começou antes. Começou bem antes da pandemia. Ele começou talvez 15 anos antes da pandemia. Ah, bastante tempo. 15 anos. A gente começou com um projeto do artigo 29 da Lei de Benefícios, né? Porque o INSS calculou benefícios de forma errada de 99 a 2009. Eles calcularam errado. Eles não consideravam a média dos 80% menores, né? Melhores salários, na verdade. E isso gerou uma quantidade muito grande de processos. Para te ter uma ideia, o meu escritório, ele tinha começado em 2006, tá? Em 2011 eu repassei todas as nossas revisões e eu localizei mais de 1.000 revisões só no meu conjunto de clientes. Nossa. E aí quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu fui atrás dos clientes, dos colegas advogados previdenciaristas. Sim. E fechamos muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Aproximadamente 10.000 processos em parceria. Sim. Mas nessa época ainda tu não estava em vários estados. Não. Ali realmente não. Ali realmente não. A parceria com os outros estados iniciou já com as execuções complementares, ali um pouco antes da pandemia. E a gente começou a trabalhar as execuções complementares no final de 2018. Aí a gente trabalhou o ano de 2019 e a pandemia fez praticamente a gente suspender esse trabalho por causa os fóruns fecharam, né? E a gente dentro da Justiça Estadual tinha que ter o processo físico em mãos. Entendeu? Essa chavezinha, então, do escritório já tinha mudado antes da pandemia, só que ficou meio guardadinho assim, para depois conseguir expandir da forma que foi. O que mudou de chave, e aí eu agradeço muito ao Dr. Gustavo Rocha, que é o meu consultor. Eu agradeço demais a ele.
sei se ele trabalha contigo também. Sim. Eu fiz algumas consultorias com ele e a gente faz parcerias, já fizemos podcast, eu brinco seminário. Eu sou o cliente, eu sou o consultado dele eterno. eu gosto muito do trabalho dele. Sim, baita E profissional. aí o Gustavo Rocha sempre me insistiu com a diversificação. Ah, entendi. Com a diversificação. Uhum. E aí eu comecei, porque eu tenho assim, ó, nós trabalhamos com um sistema simples, um sistema de entrada, de controle de processos, tá? E a gente trabalha com o mesmo controle de processos desde 2009. E uma das coisas que fez bombar o projeto de parceria é esse cadastro que eu tenho. Nós estamos nos aproximando hoje de 18 mil clientes ativos. Olha. Então, esses dados, eles fornecem, desculpa a redundância, o banco de dados fornece para nós uma quantidade magnífica, né, de novas possibilidades. E aí a gente começou a trabalhar com o consumidor, focado em um primeiro momento em ações quantitativas, tipo RMC, RCC, e algumas coisas, essas cobranças indevidas aí dessas associações, que depois deu todo esse estouro, né, que a gente tem visto aí no Congresso Nacional. A gente começou isso lá em 24, né, trabalhar isso. Começamos pelos nossos clientes e depois fizemos parcerias. Entendi. Uhum. Sim, diversificando a área dentro de atuação. dessas parcerias, o nosso objetivo é, ao final do ano agora, de 26, é 10 mil processos ativos. Bacana. Mas vocês estão focando bastante mesmo no consumidor? Ou vocês também fazem, por exemplo, parcerias com a parte trabalhista, com a parte civil, tributária? Então, nós temos alguns projetos. Hoje a gente tem uma parceria com o Dr. Marcos Machado, na área trabalhista, um excelente advogado que trabalha com a gente, né? Mas a gente trabalha numa escala bem menor mesmo, mais focado nos nossos clientes, entendeu? Sim. A gente trabalhou uma tese de limbo jurídico previdenciário durante algum tempo. Hoje as empresas estão um pouco mais ligadas, apesar de continuar tratando mal os funcionários, mas já estão mais ligadas nisso. Mas bem pouco mesmo. Já o consumerista, essa questão dos aposentados e pensionistas, essa questão dos empréstimos consignados. Nossa, confusão. Não, é mais que confusão, é roubo. É roubo. Eu digo para os meus colegas que eu não consigo compreender como é que o Ministério Público Federal ainda não interveio nisso. Exatamente. Porque absurdo. O RMC e o RCC é uma dívida eterna. Tu que é perita, tu olha ali, tu fica chocado. Nunca termina aquele número. Sim. Aquele número nunca vai terminar. E eu não vi ainda na prática um caso desses, tá? Mas tu imagina alguém que é aposentado, tinha RMC ou RCC, ou os dois, morre, tá? Institui uma pensão por morte, ele tem uma companheira ou um companheiro. Sim. Eu ainda não vi, mas o RMC e o RCC vão junto. Doação. Vão junto. Que absurdo. Vão junto. Absurdo. Não, é um absurdo. Nossa, é um absurdo. É um absurdo isso aí. Então a gente tem trabalhado muito nisso, tem conseguido excelentes resultados em parceria. A gente trabalha o cliente do nosso parceiro também, daí, né? Nós ficamos responsáveis pelo processo e o nosso parceiro pela gestão do cliente. Isso até que eu ia te perguntar, que eu ia tocar agora nessa parte, como é que funciona, né, na prática, a parte dos contratos, honorários, atendimento ao cliente. Nós temos um drive à disposição da parceria, nós temos um grupo de WhatsApp para questões rápidas, o drive para troca de documentos. A gente gera todos os contratos são gerados por nós, tanto dos nossos clientes, que algum parceiro trabalha o processo, quanto
os dos clientes do parceiro que o processo vai ser nosso. Então, todos os contratos são gerados por nós, através desse mesmo sisteminha que está lá desde 2009. Quem atende o cliente, quem atende o processo, depende da parceria. Eu tenho parcerias, por exemplo, no interior do estado, que o cliente é atendido pelo meu parceiro lá, e o processo é minha responsabilidade. A mesma coisa em São Paulo, a mesma coisa em Goiânia. E a parte da gestão desse financeiro aí dos honorários também fica com a DE Aguiar? Não fica. O dono do cliente que resolve isso. Que vai resolver. O dono do cliente que resolve isso. Então, ele faz a gestão financeira, nos faz os repasses que precisa ser feito. E curiosidade, e essa parceria, porque a gente sabe, quando tem financeiro, sempre pode acontecer esses riscos, né? Tu nunca teve nenhuma problemática com as parcerias nesse sentido? Já tive. Não nas parcerias modernas, tá? Mas lá no artigo 29, eu tive um malandrão ali de Canoas. E no tema 96 também eu tive alguns problemas com o pessoal do interior do estado. Mas muito pouco mesmo. Não, porque com a grandiosidade que, como tu falou, né, que tu atende hoje, quantos estados que tu... A gente atende aqui, atende Santa Catarina, atende Paraná, a gente atende São Paulo, atende Goiás, a gente atende Ceará. E temos clientes na Bahia, em Pernambuco, no Rio, no Amazonas. No Amazonas, olha só. No Amazonas tem... Daqui a pouco tu vai estar com medo do Iapoque e o Chuí. Daqui a pouco. Mas ainda fora do estado são poucas coisas, né? Nós temos, por exemplo, lá no Amazonas eu ainda nem precisei fazer a OAB. Não me cobraram ainda. Agora quem está me cobrando a OAB é Minas e Rio de Janeiro. Sim, assim tem OAB. Isso também, tem que ter uma OAB em cada estado. Sim, nós temos, já estou com 6 OAB. Nossa, que legal. Porque as nossas parcerias têm diversos vieses. Tipo, eu te falei, depende de quem é o dono do cliente, né? Olha só, não está ainda ativa, tá? Eu estou trabalhando uma parceria com a Adriele. Ofereci uma parceria para ela e estou apresentando um projeto para ela, no qual eu vou fazer captação dos clientes para ela, através das redes sociais. Nós vamos anunciar, vamos trabalhar com tráfego pago. A minha equipe comercial vai receber esse pessoal, nós vamos cadastrar, vamos contratar e eu vou entregar para ela fazer o processo na área previdenciária, lá em Goiás. Entendi, tu diversifica bastante. Ou, às vezes tu tá numa ponta, às vezes tu tá na outra, entende? Exatamente isso. Não é só a parceria, também tu faz a troca do... Sim, e isso é um experimento que a gente está fazendo. E como é que fica, por exemplo, uma curiosidade, né? Até para o pessoal de casa entender bem. Quando tu faz essas parcerias, tá? E vamos supor, lá no Amazonas, ele tá fazendo atendimento ao cliente. Não. Daí no Amazonas eu não tenho parceiro. Amazonas você não tem? Não tem parceiro, é tudo online. Daí é online. Aí é online. Tá, então... É bem pequeno, né? A gente deve ter umas 2 dezenas de clientes lá. Rio de Janeiro, sim. São Paulo, sim. São Paulo, melhor, tá. São Paulo, então, vou dar um exemplo com São Paulo. Por exemplo, daí São Paulo tá atendendo lá o cliente. Mas esse escritório, ele vai dizer que é o nome de Aguiar ou é de Aguiar e o outro? Como é que funcionaria? O de Aguiar não aparece. O de Aguiar não aparece. O de Aguiar não aparece. O cliente, porque o de Aguiar aparece pro meu cliente. Entendi. Por ser pro cliente da... Na verdade, assim, eu tenho um parceiro muito querido lá, o Dr. Edmilson, que eu já falei dele ali de Juí. De vez em quando, uns clientes dele nos acham e querem conversar com a gente. A gente repete, olha, todo o atendimento é lá com o Dr. Edmilson. Entendi. Às vezes acontece isso, né? Sim. Então, mas o contrato está lá escrito, né? A sociedade do Edmilson, a sociedade, a IAD Aguiar, né? Tá tudo no contrato, bonitado. Sim. Mas a gente não atende esse pessoal. Entendi. Mas a gente está falando só das coisas boas, né? Eu queria ver contigo quais são os riscos das parcerias. Olha só, eu sou uma pessoa muito positiva, sabe?
te falei agora no outro bloco que a gente teve uns calotezinhos assim, mas Foi insignificante. perto, muito insignificante. Muito insignificante. Porque a gente sabe que, infelizmente, né, os calotes existem, né? Faz parte do negócio, né? Mas o que a gente tem que sempre avaliar, botar numa balança, se realmente, como tu falou... Contrato bem fechadinho, sabe? Se foi insignificante. E bem simples, tá? O nosso contrato. Os contratos é muito simples. Vamos pegar um contrato que o meu parceiro é dono do cliente e eu vou fazer o processo. Como a gente reparte operacionalmente? Assim, ele cuida do cliente, eu cuido do processo. Simples assim. Como é que a gente reparte? Meio a meio. Entendi. Uma coisa que eu acho que é bem interessante, que eu sempre fiz questão foi acertar tudo antes de entrar o primeiro real. Entendi. Deixar tudo redondinho. Não, vamos fazer o processo e era isso. Não, peraí, vamos acertar como é que vai ser os resultados. Porque eu também não faço parceria se não for para buscar escala, tá? Entendi. Se eu te disser que eu não tenho algumas que eu me arrependo, eu vou estar te mentindo. Porque ficou 20, 30 processos e 20, 30 processos dá a mesma incomodação do que 300. Sim. Então a parceria tipo com escritórios pequenos tu não faz. Como tu falou, porque é necessário escalar. Olha só, é necessário escalar. Mas a Adriele, lá em Goiás, ela é um escritório pequeno. Mas eu pretendo escalar com o meu projeto comercial. Entendi. Sim, daqui tu começa a comentar sobre a captação. Entendeu? Vai depender do que o escritório, que o parceiro quer fazer. Porque a gente pode, como tu mesmo falou antes, no outro bloco, a De Aguiar, né? Parar de falar né? A De Aguiar atua nos dois polos. Eu posso estar com o cliente, eu posso estar com o processo. Eu tenho uma equipe na área previdenciária de referência. Sim. A doutora Paloma é uma das pessoas, a minha sócia é uma das pessoas que eu conheço que mais sabe de direito previdenciário no Brasil. Uma estudiosa, entendeu? Show. Sim, mas isso é importante. Isso é uma situação, entendeu? Não, nós somos muito procurados por parceiros que a gente não... Por exemplo, eu tenho uma parceria lá em São Borja. Ano passado, a gente faz a nossa parceria ali do Tema 96 e do Tema 810 com eles lá. Não começamos com eles com o artigo, com a parte do RMC e do RCC. A gente acabou não começando com eles ainda. Mas a gente trabalha tema 96, temos processos ativos e tema 810. Ano passado eles tiveram um problema que precisava, e eles são previdenciaristas, mas precisavam de um advogado que pudesse resolver uma bronca deles num processo de cumprimento de sentença, que é uma parceria também que a gente oferece, porque a gente domina o cálculo, né? E a gente resolveu para eles. Uma demanda pontual. E isso acontece muitas vezes, da gente buscar pontualmente resolver a situação, entendeu? De um cliente, eles têm nós como referência na área previdenciária aí, né? Sim. O resto, por exemplo, a área de consumidor é o Dr. Bruno a referência, que é o meu parceiro. E tu acha que com esse crescimento da De Aguiar e também a evolução do direito, enfim, tu acha que ainda é necessário o escritório ter uma sede? Tu sabe que... Eu acho que tu tinha me colocado isso no roteiro, né? Eu fiquei pensando, porque tu sabe que eu gosto tanto da sede, mas se já estive conversando com o Ângelo, né? Que é o meu gestor, e ele me falhou. Eu gosto da ideia, assim, porque eu tenho muito carinho por Canoas, tenho carinho também por Alvorada, que foi eu e a minha sócia brincamos, né? Que tem a cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, e tem a cidade maravilhosa da De Aguiar, que é a Alvorada. Entendeu? Porque muito legal o que aconteceu com a gente ali. E Canoas também, né? Aconteceu muita coisa boa com a gente em Canoas. E às vezes a gente fica meio isolado. Eu atendo hoje em cowork, tanto em Canoas quanto em Alvorada. Sim. A gente atende se a pessoa tiver necessidade do atendimento presencial.
Porque quando ocorreu a pandemia e depois a enchente ainda, para ajudar, né? As pessoas foram tudo pro virtual, né? Hoje em dia, às vezes tu tem um escritório físico. Eu sei, porque eu tenho clientes, por exemplo, que foram comprando ou alugando diversas salas e foram crescendo. Aí quando chegou Foi o que aconteceu conosco. Aí chegou esse momento assim, mas agora ninguém quer mais presencial, é um que o outro só. Eu tô com toda uma estrutura, né? Às vezes a gente repensa um pouco, Isso né? é muito verdade, porque a gente, depois da pandemia, nós ficamos com Alvorada, por causa da representatividade, ficamos com a nossa sede própria, que é aqui como eu te disse antes, ali no edifício Coliseu, no Centro Histórico. O que a gente percebeu? E isso foi antes da enchente, que não tinha mais necessidade. Isso a gente percebeu porque a gente vive do consumo, né? A gente faz uma oferta, mas a gente precisa ter a demanda, né? E a gente percebeu que não tinha mais. Nós tínhamos um escritório muito bem montado em Alvorada, muito bem estruturado, com atendimento. Eu ia para o escritório 2 vezes por semana, mas sempre teve 1 ou 2 colegas advogados lá para atender, mas a gente não tinha demanda. Eu adoro também o escritório físico, né? E aqui aconteceu também bem interessante que antes da pandemia, então eu já dava aula, enfim, aí eu escolhi justamente um prédio que tem auditório para poder dar aula, aquela coisa toda. Então chegou uma época que estava bombando também, tanto a parte de perícia quanto a parte de aula, estava praticamente meio a meio. Daí veio a pandemia. Só que antes da pandemia, eu resolvi montar aqui no escritório também, de repente, quando tem alunos petit comité, né, fazer uma mentoria, né, então faz uma coisa pequena aqui dentro do escritório. Aí veio a pandemia, aí ficava eu sozinha dentro do escritório, todos os meus colaboradores em home office, e eu disse, mas qual é a... Não combina, né? E aí ainda, muitas vezes o cliente também não quer fazer reunião presencial, que é online, e no fim todo mundo se acostumou, mas... acho que a parte principal é que hoje em dia todo mundo tem que poupar o seu tempo, né? Então, às vezes, tu chega, tu vai até o cliente, claro que é gostoso ficar presencialmente, mas tu tem trânsito, né? Às vezes tu tem a chuva, enfim, né? E aí tu poupa, né, realmente aquele tempo. Enquanto o cliente não vir, tu tá ali já trabalhando, enfim. Então, tem tudo isso, né? Com certeza. Mas eu gosto do escritório físico. Eu também gosto, mas a gente precisa, quando tu estava falando em escala, né? A gente precisa, eu não vou conseguir estar, por exemplo, eu tenho hoje uma parceria com um escritório que ele tem sede em Santa Catarina, tem sede no Rio e tem sede no Ceará. Entendeu? Eles têm sede lá. Sim. Eu vou cuidar da parte comercial e vou fechar os clientes para eles. Então, ele vai atender presencial, mas pela minha experiência, ele não vai atender muita coisa. Só se é muito diferente, talvez lá no Ceará. Mas não vai ser muito... Até tem um parceiro hoje que é no interior do Ceará. Mas o escritório deles no Ceará, desse novo parceiro, é em Fortaleza. Então, eu não acredito que vai ser diferente do parceiro de Porto Alegre, entendeu? Eu acho que ficou meio cultural, né? Não, e assim, ó, a nossa origem é previdenciária. O nosso cliente, assim, ó, tu imagina um cliente simples. Tu imagina um cliente limitado, intelectualmente, culturalmente limitado. Mas mesmo e isso era uma coisa que eu duvidava que eles se adaptassem. Eles se adaptaram. Sim. E quem não se adaptou... eles ainda preferem ir ali no escritório de Porto Alegre, porque tem cliente de Guaíba, de Eldorado do Sul, o próprio cliente de Alvorada. Alvorada, a gente começou a trabalhar Alvorada, a gente não tinha sede em Alvorada. O pessoal vinha todo ao centro de Porto Alegre. Tu vê. A não ser atendido. Canoas, um pouco diferente, tá? Mas o pessoal vem, e aí a gente tem os cowork também à disposição, né, para atender, mas é muito pouco atendimento.
É muito pouco. Se eu te disser que não chega a 10 atendimentos por semana, tu acredita? Ah, eu acredito. Não chega. Não acredito. Não chega mesmo. Bom, e pra gente terminar, com todo esse nosso bate-papo, queria que tu desse a tua visão. Como tu enxerga o advogado daqui a 5 anos? Olha, para minha sorte, o advogado ele é muito pouco empreendedor, tá? Então eu acredito que ele vai ter muito trabalho, porque ele vai ter que se adequar. Hoje a gente, lá no escritório, a gente já está indo para uma segunda IA, entendeu? Para nos apoiar. A gente trabalha com bastante tecnologia agregada. E eu não vejo isso muito nos colegas, entendeu? Totalmente. Não acredito naquela história, vai acabar o advogado. Não, isso não existe. Não vai acabar, mas... Vai ser modificado, vai né? ser modificado, Sim. vai ser alterado. E uma coisa que eu acredito demais, sempre acreditei, inclusive na época que eu era só contador, é vanguarda, é tu estar à frente. Deixa eu te dar um exemplo, não sei se cabe, mas olha só. Quando eu comecei a batalhar a questão da IA, tá? A minha ideia era batalhar um agente de atendimento comercial, assim, de recepção. Hoje eu tenho um pensamento completamente diferente. Hoje eu acho que o meu cliente, o cara que está clicando no meu anúncio, não quer isso. Eu já identifiquei isso. E hoje eu não quero mais. Hoje eu até estou trabalhando o desenvolvimento de um agente jurídico. Fui para uma pessoa que possa dar um atendimento, sabe aquele atendimento mais básico do cliente? Sim. Posição de processo, esse tipo de situação. Para fazer alguns testes também, porque eu não sei se ele também não vai optar por um atendimento humanizado. Mas surpreendentemente, para mim, tá? O cliente quer atendimento humanizado. Ele não quer, como tu falou, ele quer poupar o tempo dele, mas ele não quer ser atendido por um robozinho. Eu também acho isso. Até porque o cliente, eu sempre brinco, né? Tanto na parte jurídica como também na parte pericial, o cliente quer um carinho. Então, quando tu dá um atendimento humanizado, o cliente ele se enxerga ali naquele momento que ele é único para ti, entendeu? Sim. Então, tu tá realmente entendendo o problema dele, né? A ajuda. Então, ele vai se sentir especial. Então, eu acredito, por enquanto, que a gente não sabe daqui a muitos anos como é que vai ser a IA, mas eu acredito que o atendimento humanizado, esse vai ser sempre importante. Isso é um outro problema que o advogado daqui a 5 anos pode enfrentar, é essa questão da escala também. Puxando a brasa para baixo da minha sardinha, eu aconselho que o advogado daqui a 5 anos procure mais parcerias. Mais parcerias. Porque tu não precisa fazer tudo. Tu já deve ter ouvido falar isso muitas vezes. O que é melhor? 50% de alguma coisa ou 100% de nada? Sim. Entendeu? Essa é a lógica da parceria. Claro que daí tu tem que te preocupar se o teu parceiro é honesto, se o teu parceiro está comprometido com aquilo que tu está querendo fazer. Entendeu? Problema aqui, problema ali, acontece todo o tempo. Tem todas as implicações. Mas por isso que é importante uma gestão bem organizada. Organizada não quer dizer sofisticada, Cláudia. Sim. Tá? Como eu te falei lá no início, a gente tem um drive, onde a gente troca documentos, tá? E a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente conversa questões rápidas. Entendi. Sem sofisticação nenhuma. É simples, direto. Sim. Sabe, eu cheguei a pegar manual de parceria com 60 páginas. Sabe quantas páginas tem o meu manual de parceria? 3. Acertei. 3 a gente páginas. Não conversou antes, viu? É bem assim. Então é simples. O parceiro faz isso,
nós fizemos aquilo e repartimos a situação. Tu nunca ouviu falar quando o pessoal diz assim, quando tem que explicar por demais, é porque realmente tem algo confuso ali? Tu nunca ouviu falar isso? Olha só, eu me lembro muito do meu irmão mais velho, infelizmente já falecido, quando eu comecei a fazer academia. E aí ele me perguntava, e aí tá com muita dor? Eu disse, não tô com dor. Então tu fez o exercício errado. Eu tô errando o exercício. Mas é bem isso. Doutor, foi um prazer falar contigo, né? A gente poderia ficar, nossa, né? Muitas horas, né? Mas eu sei que o teu tempo é precioso. Então, um mimozinho da Laranja Maranguelo. Quero te agradecer mais uma vez a tua participação. E queria que tu falasse pro pessoal de casa, deixar o contato da D. Aguiar. O pessoal com certeza ficou muito interessado das parcerias. Bom, eu vou deixar o nosso WhatsApp, tá? A gente é 51, né? 3286-5538. Chama lá, nós temos deixa eu falar chique, né? Um on channel, um canal único de atendimento. Isso também é relevante. A gente estava falando dos processos ali. Sim. A gente tem esse canal único de atendimento, isso nos ajuda bastante em tempos de falso advogado, né? Tá louco. Então, deixa esse WhatsApp aí, o pessoal quiser nos chamar, quiser me seguir no Instagram, Eduardo de Aguiar, né? A nossa empresa é de Aguiar e Associados. Vocês vão ter novidades aí, a Fernanda da Urus, né, tá trabalhando um projeto de parcerias aí que a gente vai lançar no mercado para também tentar escalar essa questão das parcerias. Vocês vão ver falar da gente. Que bacana. Então tá, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Então tá, pessoal, então não se esqueçam, se inscreva no nosso canal, dá um like no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. E vocês viram o resumo hoje do nosso podcast, foi sobre parcerias e como escalar, né, doutor? Isso é bem importante. Então, até o próximo podcast.